Temos por objetivo trazer algumas reflexões e algumas novidades em relação ao transporte coletivo. Queria até contextualizar algo que nós desenvolvemos aí ao longo dos últimos anos, né? E eu estava falando inclusive antes, né? Nós passamos por alguns momentos desafiadores em relação ao transporte coletivo, em especial na pandemia e logo no pós-pandemia. Um desafio gigante para nós e muitas vezes nós tínhamos até dificuldade de encontrar, e ali no Brasil, quando nós olhávamos para o Brasil, conversávamos com a empresa, o consórcio que está administrando hoje, que é responsável pelo transporte, a Blumob, a gente não via muitas vezes solução adiante no processo. Ele parecia muito distante. E o impacto da pandemia também em relação às finanças das empresas de transporte coletivo no Brasil inteiro, né? Esse é um cenário que se multiplicou. E nós iniciamos lá naquela fase com o subsídio para atender os prejuízos que estavam contratualizados e judicializados, inclusive, do transporte coletivo, e depois evoluímos para a criação do Fundo Municipal de Transporte Coletivo, né, no qual nós hoje estamos aportando cerca de 32 milhões de reais, está previsto esse ano, para ser utilizado. Um avanço importante nesse processo que nos garantiu mantermos uma diferença entre a tarifa técnica e a tarifa efetivamente cobrada do passageiro. Então, essa diferença nos dá essa condição clara em relação a esse processo. Evoluímos também, quando eu assumi o governo, havia uma discussão muito clara também do que é uma caixa preta em relação ao transporte coletivo. Os vereadores cobravam muito isso. Hoje não está ali, né? Numa tabelinha ali dentro, quanto custa cada item de transporte coletivo, inclusive quanto é o valor que a empresa recebe em cima de cada passe em relação a esse resultado. Então está muito transparente, inclusive para a comunidade debater quanto isso significa no dia a dia do transporte coletivo também, né? E avançamos também em algumas questões para facilitar a vida da população. Hoje, o Pix também é utilizado para a compra do cartão escolar, o Pix é utilizado para a questão da compra do cartão, do passe, os avanços que a gente conseguiu implementar, e a Blumob tem sido parceira nesse processo. A agência reguladora está presente nesses debates. Muitas vezes a gente se enrosca, né, em relação a isso, mas sempre com o bom propósito de avançar efetivamente também na implementação dessas ações. Avançamos numa outra questão que é fundamental, que agora, por exemplo, cada vez que a gente inicia um terminal, que é a integração temporal, né? A integração temporal, ela tem trazido algumas facilidades. Por exemplo, né, eu vou citar a mais recente que a gente está implementando agora, entre as mais diversas, mas nós implementamos a linha que liga o terminal do terminal oeste com o terminal Aterro, e tinha gente que trabalhava em direção à Rua Bahia, ali na escola agrícola, tinha que ir até no terminal Aterro para pegar ônibus de volta, fazer o trajeto de volta. Agora desembarca ali do lado do posto de gasolina, já pega o ônibus ali, já na sequência, ganha com isso às vezes meia hora, inclusive no seu deslocamento, e no tempo necessário para sair da sua casa. São hoje 38 linhas de integração temporal, são 116 pontos de integração temporal, ou seja, espaços que podem ser utilizados de 25, 30 minutos, até um pouco mais, dependendo de cada situação, e esperamos que avance o número de passageiros. Já estamos aí com 250 passageiros quase fazendo uso, e com essas ampliações tenho certeza que muito mais gente vai utilizar. Entramos num desafio, que é um desafio de Blumenau, que trata efetivamente da questão da climatização dos ônibus. Esse é um desafio importante. Nós assumimos o compromisso enquanto governo, junto com a Blumob. Às vezes a Blumob no primeiro momento levou um susto em relação a isso, como diz, a gente se enroscou, mas conseguiu encontrar o caminho junto na Agir, e claro, isso é garantido também graças ao aporte que o município faz em relação ao subsídio. Se não houvesse subsídio, não haveria esses avanços efetivos em relação à questão da questão da colocação dos ar-condicionados. Hoje nós estamos dos 21 ônibus, né, 16 já estão rodando, os últimos 5 até final de agosto vão estar aí com ar-condicionado colocado e implementado. Quero destacar que isso é um avanço, e nós vamos entrar no próximo verão já com esses 21 ônibus caminhando nesse processo. Vamos iniciar um trabalho junto com a Blumob, uma campanha agora mais forte em relação a isso, também da divulgação do aplicativo, né? O aplicativo do transporte coletivo é um pedido que a gente tem que fazer, inclusive para a imprensa que aqui está, para nos ajudar.
Né? As pessoas hoje dizem, eu fiquei tanto tempo esperando no ônibus, né, no ponto esperando o ônibus. Não precisa mais ficar. Você pode saber exatamente onde o seu ônibus está com a localização, né, em tempo real. Então você não precisa descer meia hora antes do prédio ou da casa para ficar lá no ponto. Você pode sair 5 minutos antes de casa, chegar no ponto e embarcar, porque você consegue saber onde ele está. Então, esse aplicativo é, sem dúvida, uma ação transformadora, né, Maria, que vai dar uma condição melhor ainda do nosso passageiro. A gente vai trabalhar numa campanha para levar essa informação dentro dos ônibus, com QR Code, com informativo, para que isso a gente possa avançar em relação a esse processo. Em relação à criação do fundo, né, quero, antes de falar do fundo, quero saudar o vereador Alemão, que aqui está conosco, agradecer a presença dele. É importante a presença dos vereadores, já citei os outros antes. Em relação à questão da criação do fundo, né, nós temos feito um trabalho muito forte para que a gente possa trazer para o fundo, ele sendo um elemento que nos ajude a fortalecer o transporte coletivo. E com isso, né, uma das decisões que a gente tomou, e aqui é importante até para a empresa saber que a gente não está indo só para a fonte 100, que é a arrecadação de impostos, uma decisão que a gente tomou para o fundo também vai o resultado, parte do resultado que nós obtivermos em relação à questão da área azul, né, também vai para o Fundo Municipal de Transporte Coletivo. Prefeito, qual é esse resultado? Não sei, nós estamos implementando um novo sistema que vai trazer um resultado, creio, financeiro, importante, e que isso vai ser destinado, ou seja, para quem usa ônibus. Quem usa carro financiando quem usa ônibus. Nós estamos começando a migrar para essa discussão que países de primeiro mundo têm feito há muito tempo em relação a esse tema, né? Então, eu, quando uso o carro, eu estou tirando espaço e preciso contribuir para isso. Então, países, claro que não é o nosso caso ainda, né? Mas países europeus e países grandes hoje, você paga o pedágio urbano, né? E eu acho que nós podemos ter outras características, que é a questão da área azul, contribuir efetivamente para que a gente garanta recursos para melhorar o sistema do transporte coletivo de modo gradual, né, trazendo outras ações que vão melhorar esse resultado. Outra coisa que a gente tem trabalhado muito forte é a segurança. Tenho falado isso com a Blumob. Dentro dos ônibus nós temos pouquíssimos relatos aqui em Blumenau, mas eu acho assim que a teoria da janela quebrada, né? Quem estudou administração, quem conhece, sabe dessa teoria. Então, a primeira janela que é o instrumento para destruir, às vezes, um carro inteiro e ficar ali sem roda, ali parado, né? Então, o grande desafio nosso é que a gente não tenha a primeira janela quebrada dentro do ônibus, não tenha o primeiro grande número de furtos, de assédio, né, sexual para as mulheres. Então, por isso, nós também temos uma visão de colocar dentro dos ônibus, nós vamos ter câmeras, 2 câmeras dentro de cada ônibus e mais uma na parte dianteira, para que a gente tenha a condição de garantir segurança e ampliar a segurança para os nossos usuários de transporte coletivo. Isso é fundamental nesse processo que a gente está fazendo. Além disso, nós não paramos por aí, temos discutido outras ações e inovações que a gente quer implementar adiante aí nos próximos meses. E a principal delas hoje, eu acho que a gente está aí, foi cobrado em relação a isso também, nós precisamos ampliar o número de linhas. Nós vamos ampliar o número de linhas na cidade para atender a demanda crescente. Isso é uma boa notícia, né, por que eu falei lá no início da questão da pandemia? A pandemia, no primeiro momento, parecia que a gente ia ficar com 20 ou 30 mil passageiros rodando no transporte coletivo. Saímos de 120 mil, né, para 20 mil. Hoje nós estamos 75, 76, na média, nos dias efetivos de uso do transporte coletivo. E aí, nós também temos aí a notícia que nós teremos em Blumenau 10 novos ônibus com ar-condicionado, capacidade de 85 passageiros, ônibus com o Euro 6, o modelo novo, 15 vezes menos poluentes que os ônibus atuais, ou seja, um avanço também importante em relação ao transporte coletivo. E claro, uma decisão nossa, né, que a partir de agora ônibus novos para Blumenau vem com ar-condicionado, ou seja, vem com essa condição, e focados para atender as grandes linhas, que são os troncais, as linhas principais, que a gente possa ampliar e dar essa condição e a qualidade melhor aí durante o nosso retorno do verão aí na cidade. Estamos aqui falando em ar-condicionado num dia que nem hoje, né? Realmente até estranho, mas ele trata-se de um planejamento, de uma ação que está saindo também do papel. Estes ônibus, né, vão chegar juntos
com o término da instalação dos ar-condicionados nesses daqui. Então, final de agosto, teremos tanto as câmeras como os ônibus novos aí rodando na cidade de Blumenau e ampliando aí o leque de atendimento da comunidade nas linhas troncais e também na questão da melhoria do conforto do nosso usuário com várias outras ações. Quero passar rapidamente aqui também, né, para o Maurício, que quer trazer uma palavra de saudação a todos aí, nosso representante e diretor da Blumau. Boa tarde. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Como o prefeito colocou, colocar o transporte para funcionar depois de tudo que a gente passou foi um desafio gigantesco. Acho que a gente vem fazendo isso no dia a dia e a gente tem sido muito austero na cobrança para que se priorize efetivamente o transporte coletivo, né? Não dá mais. É uma discussão que, pelo bem, depois de toda a ocorrência da pandemia, eu acho que passou-se a discutir isso de uma maneira muito mais séria no Brasil como um todo. E acho que é importante essa discussão para que a gente possa revisar a forma com que o transporte coletivo está formatado no país atualmente. E Blumenau está indo nesse caminho, assim, os canais estão sempre abertos para essas discussões e acho que a gente tem sido muito cobrado por esse processo de melhorias, né? E aí com o avanço do ar-condicionado, a questão da ampliação de frota, outros sistemas que dão amparo também a uma operação com mais qualidade, mais segurança. A gente, por iniciativa própria, também instalou, acho que é bacana falar, né? Mas 100% da frota nós temos hoje um equipamento de telemetria, que é um equipamento de ponta, que nos ajuda a ter os operadores de uma maneira mais profissional, com maior qualidade, maior segurança para o usuário. Então a gente verifica todas as questões relacionadas à forma de condução, né? Freadas bruscas, aceleração brusca, excesso de velocidade, enfim, são uma série de parâmetros e a gente vem atuando muito forte no treinamento dos operadores também. Estão passando com treinamento agora com 100% deles, junto com o CS Senat. Então, são frentes diversas que a gente vem colocando em prática para fazer com que o transporte realmente coletivo seja a prioridade do município. Obrigado.